Nem todo ramo que está em Cristo será preservado. Isso parece absurdo, mas foi exatamente isso que Jesus afirmou. Muitos acreditam que basta estar ligado à fé, frequentar uma igreja ou ter feito uma oração no passado para garantir sua permanência espiritual. No entanto, no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus deixa claro que existe um tipo de ligação que, mesmo estando na videira, será cortada. Sim, cortada, não por Satanás, não pelo mundo, mas pelo próprio Deus. E o motivo? Falta de fruto. O que fazer com essa declaração direta, mas quase ignorada nas pregações de hoje? Jesus, ao afirmar que ele é a videira verdadeira e que seu pai é o agricultor, resgata uma imagem profundamente enraizada na tradição judaica, mas com uma redefinição surpreendente. Em tempos antigos, Israel era frequentemente comparado a uma videira plantada por Deus, como vemos no livro de Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Contudo, enquanto Israel falhou em produzir frutos que correspondessem ao cuidado divino, Jesus se apresenta como a videira que jamais decepciona, o canal perfeito entre o céu e a terra. Os discípulos e, por consequência, todos os que nele creem, são os ramos que devem se manter ligados a ele para viverem e frutificarem. Não é uma metáfora decorativa, mas uma revelação sobre a única forma de vida espiritual autêntica. Ao usar a expressão "todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta", registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Jesus não está tratando de pessoas fora da fé, mas daqueles que já estão ligados a ele de alguma forma. Isso nos obriga a repensar a ideia comum de que estar em Cristo é suficiente por si só. Estar é apenas o início. A permanência e a frutificação são as evidências visíveis de uma ligação real e vital. Um ramo que não recebe seiva, que não produz nada, não tem utilidade para a videira. A imagem é dura, mas reveladora. Há quem pareça ligado, mas vive desconectado da essência de Cristo. A metáfora da videira nos mostra algo profundo: a dependência total. Um ramo não consegue escolher seus nutrientes nem decidir sozinho quando frutificar. Tudo flui a partir da videira. Esse tipo de relação confronta diretamente o espírito de autonomia e independência tão valorizado hoje. Jesus ensina que não existe crescimento espiritual fora de uma conexão profunda, contínua e submissa à vontade dele. É um chamado à humildade e à rendição diária. Isso não é sobre praticar uma fé esporádica, mas sobre viver uma entrega constante. O fruto, por sua vez, não é simplesmente o resultado de boas ações ou uma vida religiosa ativa. O fruto é, primeiramente, transformação interior. Arrependimento genuíno, obediência, amor sacrificial, fidelidade e domínio próprio, como está descrito na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Produzir frutos é manifestar a vida de Cristo em nossas atitudes, escolhas e palavras. É carregar em nós a essência dele, de forma que os outros vejam e reconheçam a origem divina de nossa conduta. Frutificar é, portanto, sinal de saúde espiritual, e a ausência de frutos é um alerta de morte iminente. Este ensino provoca uma pergunta crucial: qual o tipo de conexão que temos com a videira? Uma ligação superficial, baseada apenas em tradição ou cultura, não sobreviverá ao exame do agricultor. Ele sonda não só a aparência dos ramos, mas sua vitalidade. A advertência de Jesus não visa assustar, mas despertar. A videira está viva, o agricultor está atento e os ramos são convidados a responder com entrega plena. No discurso de Jesus, o Pai é apresentado como o agricultor, uma figura que carrega autoridade, cuidado e julgamento ao mesmo tempo. Ao contrário da imagem distante que muitos formam de Deus, aqui ele é retratado como alguém que está ativamente envolvido no cultivo da videira. Ele observa os ramos,
toca neles, poda e até remove aqueles que não cumprem sua função. Esta não é uma ação aleatória ou impulsiva, mas fruto de uma sabedoria divina que trabalha sempre com um propósito eterno. A ideia de que o próprio Deus é quem corta pode ser desconcertante para quem associa o divino apenas com misericórdia e aceitação incondicional. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, nos lembra que o Senhor corrige a quem ama. A figura do agricultor que corta o ramo infrutífero é uma extensão do amor divino, não sua negação. Ele não tolera em nós aquilo que impede o crescimento ou que contamina a saúde do restante da videira. A poda é um ato de zelo, não de vingança. Ainda assim, existe também o corte definitivo, quando o ramo não responde ao cuidado e permanece estéril. Nesse ponto, a paciência dá lugar ao juízo. A atuação do Pai como agricultor envolve graça e justiça em perfeita harmonia. Ao entender Deus como o agricultor, percebemos que Ele não está apenas observando de longe, mas constantemente agindo em nossas vidas. Ele sonda motivações, revela intenções ocultas e nos conduz, muitas vezes com dor, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Não é raro que suas intervenções venham por meio de perdas, frustrações ou correções. Embora difíceis, esses momentos são, na verdade, sinais de que Ele ainda vê potencial em nós. Ele só poda o que ainda tem vida. O que está totalmente seco, Ele remove. Essa atuação direta do Pai nos obriga a abandonar a ideia de um cristianismo passivo, onde Deus apenas abençoa sem confrontar. O ramo que deseja permanecer na videira precisa aceitar a mão firme do agricultor. Isso significa aceitar ser moldado, aparado e por vezes ferido para que haja maior frutificação. Muitos recuam diante do corte, mas é justamente ali que começa o verdadeiro crescimento. O sofrimento, quando administrado por Deus, não destrói, ele purifica. Ao reconhecer o Pai como o agricultor, somos convidados a confiar em sua sabedoria, mesmo quando não compreendemos suas ações. Ele vê além do que enxergamos. Ele sabe o que precisa ser removido para que o fruto venha. Sua intervenção, ainda que dolorosa, é uma expressão de amor profundo. E quando entendemos isso, passamos a ver cada corte como um convite à maturidade espiritual. Um dos maiores equívocos ao ler o texto de João, capítulo 15, é interpretar a poda como rejeição. Jesus, porém, esclarece que o ramo que dá fruto é justamente o que passa pelo processo da poda. Isso revela uma lógica espiritual que contraria a expectativa humana. Quem está frutificando será sim cortado, não para ser rejeitado, mas para ser ainda mais produtivo. A poda é uma forma de purificação, uma separação entre o que é necessário e o que é excesso. O ramo que não aceita esse processo acaba estagnando, mesmo que pareça saudável à primeira vista. A disciplina divina, muitas vezes interpretada como abandono, é na verdade um sinal de pertencimento. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, Jesus declara: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A poda vem para aqueles que já estão ligados, que já estão produzindo algo, mas que ainda precisam ser limpos de hábitos, pensamentos ou atitudes que limitam seu potencial espiritual. Não é uma punição, mas um processo refinador que exige rendição. Quem não entende isso, corre o risco de resistir à mão do agricultor e permanecer imaturo. A poda é sempre específica. Deus não corta ao acaso. Ele sabe exatamente onde intervir e suas ações são cirúrgicas. Pode ser em um relacionamento, um plano pessoal, um orgulho camuflado, uma idolatria sutil. Às vezes, o que está sendo removido parece bom, mas ocupa o lugar de algo excelente. E o que define o corte não é nosso conforto, mas o propósito eterno que Ele está construindo em nós.
O silêncio de Deus, em muitos casos, é o som da poda acontecendo. Enquanto a seiva continua fluindo, Ele está nos moldando em silêncio. Para entender a poda, é preciso fé e maturidade. Muitos a confundem com rejeição, porque esperavam um evangelho onde tudo fosse acréscimo e bênção visível. No entanto, a vida com Cristo envolve também perdas que salvam, cortes que libertam e vazios que nos preparam para a plenitude. Quando o ramo entende isso, ele não apenas aceita a poda, ele se submete com confiança, sabendo que há fruto sendo gerado, mesmo quando nada parece estar florescendo. A poda, então, não é o fim do processo, é o começo de uma nova estação. O ramo que foi podado ainda sente as feridas, mas aos poucos vê brotar novos frutos, mais puros e abundantes. Ele foi provado, corrigido, limpo, e agora carrega em si a marca do cuidado divino. É nesse ponto que a fé deixa de ser teórica e se torna experiência viva. O corte que dói é o mesmo que prepara para a colheita. E isso, no reino de Deus, nunca é em vão. Ao dizer, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como registrado em João capítulo 15, versículo 4, Jesus vai além de uma simples recomendação espiritual. Ele estabelece a base inegociável da vida cristã autêntica. Permanecer não é apenas uma experiência momentânea com o sagrado, nem tampouco uma série de práticas religiosas externas. É um estado contínuo de união, de dependência constante e de relacionamento profundo. É possível participar de atividades espirituais e ainda assim viver desconectado da essência da videira. A religiosidade pode até imitar a permanência, mas não produz os frutos dela. A linguagem usada por Jesus pressupõe um vínculo vivo, não institucional. Permanecer envolve constância, perseverança e entrega diária. É um convite a cultivar intimidade com Cristo, não apenas nos momentos de culto ou oração, mas nas decisões, nas lutas internas, nos conflitos cotidianos. Esse tipo de conexão transforma prioridades e redefine valores. A permanência real em Cristo se revela nos bastidores da vida, quando ninguém está olhando. São nesses momentos que o ramo mostra se realmente está recebendo a seiva da videira. A diferença entre religiosidade e permanência também se nota no tempo. A religiosidade se apoia no fazer, enquanto a permanência nasce do ser. O religioso corre o risco de medir sua espiritualidade pela frequência com que serve ou participa de atividades da igreja. Mas o que permanece em Cristo é aquele cuja natureza está sendo transformada. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo afirma que quem está em Cristo é nova criatura. Isso não é algo que se finge, mas que se vive. Além disso, permanecer em Cristo exige renúncia. É impossível manter esse vínculo vital sem abrir mão de outras conexões que drenam a energia espiritual. Algumas amizades, hábitos ou pensamentos simplesmente não combinam com a vida da videira. Eles impedem a frutificação e tornam o ramo doente. Permanecer também é resistir às distrações e às tentações que buscam nos afastar do centro. Não se trata de perfeição, mas de uma inclinação constante para voltar-se a Ele mesmo quando caímos. A permanência é o segredo da longevidade espiritual. O ramo que permanece é aquele que, mesmo em tempos de estiagem espiritual, continua unido, continua vivo, continua recebendo. E essa fidelidade silenciosa é o que garante a frutificação futura. Quando permanecemos, deixamos de viver pelas circunstâncias e passamos a viver pela conexão com Cristo. E é dessa comunhão ininterrupta que brota uma vida que glorifica a Deus em cada detalhe. Entre os ensinamentos mais sérios de Jesus, em João, capítulo 15, está o alerta para os que estão nele, mas não permanecem. Isso denuncia uma realidade espiritual inquietante. É possível fazer parte do ambiente cristão,
ter aparência de fé, conviver entre os ramos vivos e ainda assim estar seco por dentro. O ramo que não permanece continua fisicamente ligado, mas espiritualmente desconectado. Ele pode até enganar os outros, mas não engana o agricultor. Essa desconexão é sutil, silenciosa e muitas vezes imperceptível aos olhos humanos. Estar sem permanecer é viver da aparência. É seguir a rotina cristã como um hábito vazio, sem afeição, sem paixão, sem dependência real de Cristo. Em Mateus capítulo 23, versículo 28, Jesus denuncia os fariseus como sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. Essa é a essência de um ramo que parece firme, mas está prestes a ser cortado. É o perigo da rotina religiosa que se tornou fria, da fé herdada, mas não experimentada, da participação externa sem transformação interna. Esse tipo de ramo pode ser até admirado pelos outros. Ele pode ter voz ativa, pode ser referência, pode ter história, mas não tem fruto. E com o tempo, a ausência de fruto revela a ausência de vida. O problema é que, enquanto o corte não acontece, o ramo continua no meio da videira, como se fosse parte integral dela. Isso gera uma falsa segurança, um engano que pode perdurar por anos. Mas o olhar do Pai distingue o que os homens não percebem. Permanecer é mais que uma decisão pontual, é uma escolha diária. E quando essa escolha é negligenciada, aos poucos a conexão se desfaz, mesmo que a estrutura externa continue de pé. A ausência de frutos espirituais, de crescimento, de arrependimento e de paixão por Cristo é o sinal claro de que algo está desconectado. O ramo seco não parou de frutificar de repente. Ele foi morrendo aos poucos, vítima de uma negligência silenciosa que passou despercebida. A mensagem de Jesus é um chamado urgente à vigilância. Não basta estar na igreja, ter nome cristão, conhecer doutrina. A permanência exige vida interior, entrega constante, sensibilidade à voz do Espírito. É preciso sondar o coração, identificar áreas ressecadas e buscar restauração enquanto ainda há tempo. Porque quando o corte chega, não há mais volta. O convite do Senhor é claro, não apenas esteja, permaneça. A declaração de Jesus de que o ramo que não dá fruto será cortado e lançado fora é uma das mais solenes de todo o Evangelho. João capítulo 15, versículo 6, apresenta essa realidade com clareza chocante. Ramos secos são recolhidos, jogados fora e queimados. Não há meio termo, ou há frutificação ou há rejeição. Jesus não oferece uma terceira opção. Essa dualidade nos confronta com a seriedade do discipulado cristão. Seguir a Cristo é uma escolha que exige frutos visíveis e palpáveis. O conceito de frutificação vai muito além de resultados numéricos ou de atividades visíveis. Fruto é aquilo que nasce da vida de Cristo em nós. É a evidência de que a seiva da videira está fluindo pelo ramo. E esse fruto é percebido em atitudes, em caráter, em transformação de vida. É algo que começa no íntimo e se manifesta no externo. Em Lucas capítulo 6, versículo 44, Jesus ensina que cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O interior determina o exterior. Ser lançado fora não é um castigo arbitrário, mas a consequência natural de uma vida desconectada da fonte. O ramo que se recusa a permanecer, que resiste à poda, que rejeita a transformação, torna-se seco, inútil, quebradiço. Sua permanência na videira se torna um risco para os demais, um peso morto que não contribui, apenas ocupa espaço. O agricultor, em sua sabedoria, separa o que está vivo do que está morto, o que ainda tem potencial do que já se tornou irrecuperável. A imagem do fogo é simbólica, mas poderosa. Ela aponta para o juízo de Deus, para a separação final entre os que pertencem a Cristo e os que apenas fingiam estar nele. Esse fogo revela a inutilidade da religiosidade sem vida.
das boas obras sem fé, da aparência sem essência. O ramo lançado ao fogo é aquele que desprezou o convite à permanência e escolheu viver segundo sua própria força, desconectado da videira. Este contraste nos chama a uma autoanálise honesta. Que frutos estamos produzindo? Que áreas da nossa vida ainda resistem ao fluxo da videira? Que hábitos têm secado nossa ligação com Cristo? Não se trata de medo, mas de responsabilidade espiritual. Frutificar não é uma exigência de um Deus severo, mas a prova de que estamos vivos nele. E se estamos vivos, então haverá fruto. Quando Jesus menciona que os ramos que não permanecem são lançados fora e queimados, ele está fazendo mais do que uma advertência simbólica. João, capítulo 15, versículo 6, carrega uma tensão espiritual profunda. O fogo que consome os ramos secos não é um detalhe decorativo, mas a expressão de um juízo que revela a seriedade da escolha de permanecer ou não em Cristo. Muitos evitam falar sobre esse aspecto do texto por medo de parecerem duros ou legalistas. Mas a verdade dita por Jesus não pode ser suavizada sem perder seu peso. O fogo não é um acidente, é parte do processo de separação do que está vivo e do que já não serve mais. Na linguagem bíblica, o fogo aparece repetidamente como símbolo de juízo, purificação e também destruição. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, está escrito: "O nosso Deus é fogo consumidor." Isso nos mostra que o mesmo Deus que ama com intensidade também julga com justiça. O fogo não é uma manifestação de crueldade, mas da santidade divina que não pode ser misturada com o que é morto, fingido ou contaminado. Os ramos infrutíferos não são descartados por capricho, mas por estarem em oposição à vida que Cristo oferece. Essa realidade incomoda porque quebra a ideia confortável de um Deus que aceita tudo, independentemente da resposta humana. Contudo, a imagem do fogo é uma advertência cheia de misericórdia. Ela não foi dada para gerar terror, mas para despertar consciência. O juízo final não é surpresa para ninguém, pois já foi anunciado, exemplificado e explicado. O fogo não é imposto às escondidas. Ele é o destino inevitável daqueles que rejeitam a permanência, mesmo depois de terem tido oportunidade de se ligar à videira. É importante perceber que esse fogo não consome os ramos verdes, ainda que fracos ou em processo de cura. Ele não se volta contra os que ainda lutam para frutificar. O juízo não é para os arrependidos, mas para os indiferentes. Os que, mesmo diante do amor da videira, escolhem viver de forma autônoma, rejeitando a seiva que dá vida. Essa distinção entre os que lutam para permanecer e os que deliberadamente se secam é fundamental para não cairmos em condenações desnecessárias. Ao falar sobre o fogo, Jesus não está nos ameaçando, mas nos alertando. Há tempo, enquanto ainda estamos conectados, para restaurar, para permitir a poda, para buscar vida novamente. O fogo só consome o que está seco, o que já está morto. A justiça de Deus se revela nesse equilíbrio. Ele oferece graça e espera frutos. Quando não há resposta, o juízo é apenas a confirmação de uma escolha já feita pelo próprio ramo. A grande marca de um ramo saudável não é sua aparência, mas sua capacidade de frutificar. Em João capítulo 15, versículo 8, Jesus afirma que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. Isso significa que a frutificação não é apenas desejável, ela é esperada. É o sinal visível de que estamos verdadeiramente ligados a Cristo. O fruto é a prova de que a vida da videira está fluindo em nós. Sem ele, todas as declarações de fé se tornam apenas palavras ocas. Frutificar, no contexto de Cristo, não se limita a conquistas externas ou reconhecimento público. O fruto espiritual, conforme descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, inclui amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não podem ser produzidas pela carne, nem simuladas por muito tempo. Elas brotam naturalmente em quem está sendo moldado pelo Espírito. Um ramo vivo, mesmo que discreto, transborda esses frutos em seu dia a dia. O erro comum é associar frutificação a desempenho ministerial ou popularidade religiosa. Mas há muitos ramos que, longe dos holofotes, frutificam de maneira poderosa. Eles são pais e mães que amam com sacrifício, jovens que resistem à pressão do mundo, idosos que mantêm a fé acesa mesmo em meio às dores. Cada fruto conta. Não há frutificação pequena quando é gerada pela seiva da videira. O que importa é a autenticidade e a continuidade desses frutos. Além disso, o fruto serve como testemunho. Jesus afirmou que pelos frutos conheceremos a árvore, como está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 20. Isso nos ensina que o fruto não é apenas uma evidência para Deus, mas também para o mundo ao nosso redor. As pessoas ao nosso redor podem não entender nossa fé, mas verão os frutos dela. Amor incondicional, perdão sincero, generosidade incomum e alegria em meio à dor são mensagens que falam mais alto do que qualquer sermão. Por isso, a frutificação não é uma opção para o cristão, mas uma consequência inevitável de quem permanece. Quando estamos ligados a Cristo, não precisamos forçar os frutos. Eles virão. A pressão não está em produzir, mas em permanecer. O ramo que permanece será podado, corrigido, alimentado. E por fim, frutificará. Porque a videira é viva, e onde há vida, o fruto aparece. Entre todos os frutos que a permanência em Cristo pode gerar, o amor se destaca como o mais essencial e central. Jesus deixa isso claro ao declarar, em João capítulo 15, versículo 12, que devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. O amor não é apenas uma emoção, nem tampouco um conceito abstrato. É a marca registrada do ramo que está verdadeiramente ligado à videira. É o fruto que sustenta todos os outros, pois sem amor, qualquer outra virtude perde o valor. Esse amor que flui da videira não é natural ao ser humano. Ele é divino em sua origem, sacrificial em sua expressão e incondicional em sua aplicação. É o mesmo amor que levou Cristo à cruz, o mesmo que perdoou enquanto sangrava, o mesmo que acolheu traidores e transformou pecadores em discípulos. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, somos lembrados de que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Logo, a ausência de amor revela mais do que um problema de comportamento. Indica desconexão espiritual. O amor como fruto não é apenas sentir, mas agir. Ele se traduz em gestos concretos: perdoar quem não merece, servir sem esperar retorno, estender a mão ao desconhecido, suportar com paciência. Esse tipo de amor escandaliza, porque não segue a lógica humana. E justamente por isso ele aponta para uma origem celestial. O ramo que ama está revelando ao mundo a natureza da videira a que pertence. Ele não age por conveniência, mas por convicção. Ele não ama por mérito, mas por essência. Infelizmente, é possível frequentar ambientes religiosos e ainda assim viver seco de amor. Isso acontece quando o coração se endurece com o tempo, quando a performance substitui a compaixão e quando a doutrina é usada como escudo contra o perdão. Mas o agricultor não se impressiona com folhas vistosas, ele busca frutos. E o primeiro fruto que ele procura é o amor. Sem ele, todo o resto é inútil. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, se não tiver amor, nada serei. O amor, portanto, não é um detalhe na vida cristã, é o centro. É o fruto que autentica todos os outros. O ramo que ama está em plena comunhão com a videira.
Ele não precisa ser forçado a frutificar, pois o amor transborda naturalmente de quem está conectado à fonte. Esse amor cura, transforma e dá sentido à permanência. Quando amamos como Cristo amou, glorificamos ao Pai e provamos ao mundo que pertencemos à videira verdadeira. Um dos perigos mais sutis dentro da vida cristã é a aparência de espiritualidade sem a realidade da frutificação. Em João capítulo 15, Jesus não menciona folhas, mas frutos. Isso é significativo, pois as folhas podem até encobrir a esterilidade por um tempo, mas não enganam o agricultor. Essa é a mesma lição ensinada por Jesus ao se aproximar da figueira cheia de folhas e sem fruto, como relatado em Marcos capítulo 11, versículo 13. A figueira foi amaldiçoada não porque não tinha aparência, mas porque não tinha o essencial. A aparência de espiritualidade se manifesta quando o exterior está cuidadosamente decorado. Linguagem cristã, posturas religiosas, envolvimento em atividades eclesiásticas. No entanto, se o interior permanece seco, orgulhoso, vingativo ou indiferente à dor alheia, tudo isso é apenas folha. O problema não está na folha em si, ela até tem seu papel. O erro é confiar nela como se fosse o fruto. A religiosidade sem relacionamento gera exatamente esse tipo de engano. Esse tipo de espiritualidade aparente é perigoso porque muitas vezes engana até quem a pratica. A pessoa acredita que está bem com Deus por causa do que faz, mas ignora o que ela é quando ninguém está olhando. Jesus advertiu sobre isso quando falou dos fariseus que oravam em pé nas praças e jejuavam para serem vistos pelos homens, como está registrado em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Eles buscavam aplauso, não transformação. Tinham folhas, mas não fruto. A falsa espiritualidade também pode ser alimentada pelo medo do juízo e não pelo amor a Cristo. Rituais feitos por obrigação, palavras repetidas sem entendimento, obediência sem paixão. Tudo isso cria uma fachada, mas não sustenta a vida espiritual. Com o tempo, o peso de manter a aparência sem raiz torna-se insuportável. O ramo sem fruto se quebra sozinho, mesmo antes do corte do agricultor. Ele não suporta os ventos das provações porque sua base é superficial. Jesus nos convida a uma fé autêntica, onde as folhas acompanham os frutos, mas jamais os substituem. A solução não está em cortar as folhas, mas em aprofundar a conexão com a videira. Quando o ramo está saudável, os frutos surgem naturalmente. Não há necessidade de disfarces. A vida interior se manifesta no exterior de forma coerente. E onde há verdade, o agricultor se alegra, o fruto aparece e o mundo reconhece. Ali está um ramo vivo. Nem todo ramo que dá sinais de vitalidade no início permanece frutífero com o tempo. Há aqueles que por um período mostram entusiasmo, dedicação e até produzem frutos aparentes, mas, com o passar dos anos, se tornam estéreis. Essa realidade é descrita na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículo 21, quando Jesus fala da semente que brota rapidamente, mas por não ter raiz profunda, logo seca com o sol. A questão não é o início, mas a continuidade. Muitos ramos começam bem porque são movidos por empolgação emocional ou por expectativas equivocadas. Eles confundem o calor do momento com o calor da presença de Deus. Contudo, quando vêm as adversidades, a fé que não foi enraizada na permanência se mostra frágil. O fruto que parecia verdadeiro se revela temporário. Isso nos mostra que a durabilidade do fruto é tão importante quanto sua aparência inicial. A árvore boa não apenas frutifica, ela frutifica em toda estação. Existem também os que produzem frutos distorcidos. Eles crescem em quantidade, mas não em qualidade. Fazem muito,
mas sem a essência do Espírito. Seus frutos não refletem o caráter de Cristo, mas os interesses pessoais, vaidades ou até manipulações espirituais. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Paulo alerta sobre pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Essas são as que conseguem simular frutificação, mas não sustentam a verdade em seus frutos. É preciso discernimento espiritual para identificar o que é fruto verdadeiro e o que é apenas entusiasmo passageiro. O agricultor conhece o tempo da colheita e sabe quando o fruto é genuíno. A permanência no processo de poda, nos dias bons e maus, é o que prova a autenticidade do ramo. Quem só frutifica quando tudo está favorável não está enraizado na videira, mas nas circunstâncias. A verdadeira frutificação resiste ao tempo, à dor e ao silêncio de Deus. A lição que fica é clara. Não se deixe enganar pelos frutos momentâneos. A videira verdadeira sustenta ramos que perseveram, que amadurecem e que geram frutos consistentes. O chamado de Cristo não é para um impacto rápido, mas para uma vida de frutificação contínua. E isso só é possível onde há raiz profunda, seiva constante e rendição diária. A constância revela a verdade do ramo. Nem todo corte divino tem como objetivo a eliminação. Há cortes que doem, mas salvam. O agricultor, sendo sábio e bom, sabe exatamente onde intervir para preservar a saúde da videira. Em João capítulo 15, versículo 2, Jesus afirma que o ramo que dá fruto também é podado, para que produza ainda mais. Esse corte não é rejeição, é cuidado. É o gesto de um pai que vê mais além, que conhece o potencial oculto e que está disposto a intervir, mesmo que isso nos machuque no processo. Deus corta quando há excessos. Um ramo pode crescer em direção errada, gastar energia em folhas inúteis ou se desviar da direção que o levaria à frutificação plena. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, somos lembrados de que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. O corte dói, mas é terapêutico. Ele remove o que está atrapalhando para que o melhor de Deus possa se manifestar. Às vezes, o corte vem em forma de perda, uma oportunidade que não se concretiza, uma porta que se fecha, um relacionamento que termina. Outras vezes, vem como frustração, um sonho interrompido, um plano que não avança. Cada um desses momentos pode ser uma poda divina, uma intervenção misericordiosa para que não desperdicemos tempo, vida e fé em caminhos estéreis. O ramo que confia no agricultor aprende a discernir a mão de Deus até mesmo na dor. É comum confundir esses cortes com castigo, mas há uma grande diferença entre ser podado e ser lançado fora. O ramo que é cortado para frutificar ainda está vivo e o agricultor acredita nele. Isso muda tudo. O corte, nesse caso, é um ato de confiança divina. Deus está dizendo: eu vejo mais em você do que você mesmo vê. A dor nesse cenário é o prenúncio de uma estação mais frutífera. O ramo que passa pela poda e permanece experimenta frutos que jamais conheceria se tivesse sido deixado crescer de forma desordenada. A perspectiva muda quando entendemos o coração do agricultor. Ele não tem prazer no sofrimento, mas tem propósito na correção. E quando esse corte vem acompanhado de graça, restauração e nova vida, compreendemos que fomos salvos por meio da dor. A poda, longe de ser um fim, é o reinício. O lugar da ferida se torna o solo do fruto, e o que parecia perda se revela no tempo certo como salvação. Poucas experiências espirituais são tão desconcertantes quanto a dor de ser podado por Deus. Quando o agricultor intervém, ele toca exatamente nas áreas que mais prezamos: nossas seguranças, nossas expectativas, nossas zonas de conforto. No entanto, como declarou Jesus em João capítulo 15, versículo 2,
O ramo que frutifica é justamente o que será podado. Isso significa que a dor, longe de ser um sinal de reprovação, pode ser uma evidência de que Deus está trabalhando intensamente em nossa vida. A poda dói porque revela o que precisa morrer para que o melhor possa nascer. O processo de poda é intencionalmente preciso. Deus não corta por impulso, mas com direção e cuidado. Cada intervenção tem um alvo: remover o supérfluo para dar espaço ao essencial. Às vezes, isso implica o rompimento com padrões de pensamento que cultivamos por anos, ou a retirada de caminhos que pareciam promissores aos nossos olhos. Como aprendemos em Isaías, capítulo 55, versículo 8, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ele vê frutos onde nós só vemos perdas, e vê eternidade onde nós só enxergamos dor momentânea. A dor da poda revela o quanto estamos dispostos a confiar. Muitos aceitam a bênção, mas resistem ao corte. Querem o fruto, mas rejeitam o processo. No entanto, não há frutificação verdadeira sem confrontos, sem renúncia, sem o esvaziamento que prepara o ramo para uma nova estação. Quando Deus corta, Ele está dizendo: há mais. Mais maturidade, mais sensibilidade ao espírito, mais leveza para carregar o que é eterno. A poda não é o fim do crescimento, mas o começo de uma nova fase dele. Além disso, a poda nos torna mais semelhantes a Cristo. Ele mesmo foi aperfeiçoado pelo sofrimento, como registrado na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Se até o Filho aprendeu obediência pela dor, por que nós esperaríamos um caminho diferente? A poda nos alinha com a cruz, com o caminho estreito, com a dependência absoluta. Ela arranca de nós o orgulho camuflado, o apego ao mundo, a superficialidade espiritual. E o que sobra, ainda que pareça pouco, é genuíno, forte, pronto para multiplicar-se em fruto. O grande desafio é enxergar propósito onde há dor. Mas, para o ramo que permanece, a poda nunca é em vão. Cada lágrima derramada, cada perda vivida, cada corte sentido, tudo isso está preparando terreno para uma colheita abundante. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada cicatriz em testemunho, cada renúncia em alicerce. E quando o fruto finalmente brota, compreendemos: o corte doeu, mas nos salvou da estagnação. A videira, embora pareça uma unidade perfeita, carrega dentro de si uma divisão inevitável: a separação entre os ramos que permanecem e os que secam. Jesus, ao dizer que os ramos que não permanecem serão lançados fora, está antecipando uma verdade escatológica que ecoa por toda a Escritura. Em Mateus, capítulo 13, versículo 49, ele fala de uma separação no fim dos tempos entre os justos e os ímpios. O mesmo princípio se aplica aqui. A permanência ou não na videira definirá o destino eterno de cada ramo. Essa separação, no entanto, nem sempre é visível no presente. Muitos ramos secos ainda permanecem conectados fisicamente, presentes nas mesmas reuniões, usando a mesma linguagem, fazendo parte da mesma estrutura. Mas espiritualmente já estão desligados da seiva. A separação final não será feita por homens, mas pelo agricultor. Ele conhece a raiz, enxerga o que está oculto e não se engana com aparências. Quando o tempo da colheita chegar, a distinção será clara, definitiva, inquestionável. Essa realidade deve gerar em nós reverência e não medo. Reverência porque nos lembra de que a fé não é um jogo de aparência, mas uma realidade interna. O ramo que permanece não é o que tem mais visibilidade, mas o que, em silêncio, mantém-se ligado, alimentado e dependente. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, está escrito: o Senhor conhece os que são seus. Essa é a segurança dos fiéis. Mesmo que invisíveis aos olhos humanos, são plenamente conhecidos por Deus.
A separação final também revela a paciência divina. Deus não corta de imediato. Ele espera, ele avisa, ele poda. Mas chega um tempo em que a espera termina. E quando isso acontece, o corte é definitivo. O ramo lançado fora já não tem mais retorno. Essa verdade nos chama à vigilância espiritual, à manutenção diária da permanência, ao zelo pela nossa comunhão com Cristo. Não podemos viver da fé do passado, das emoções de ontem. A seiva precisa fluir hoje. No fim, a separação não será injusta. Ela apenas confirmará o que já era realidade. Os ramos vivos brilharão com os frutos que cultivaram no secreto. E os secos se tornarão evidentes pela ausência de fruto. O juízo de Deus não é surpresa, é conclusão. Cada um colhe conforme permaneceu. E o que hoje é invisível, no tempo certo será revelado, porque o agricultor é justo, e sua videira jamais será misturada com morte. Quando Jesus declara, permanecei em mim, ele não está fazendo uma sugestão ou lançando um ideal. É um chamado urgente, direto, inadiável. João, capítulo 15, versículo 4, carrega esse apelo com a intensidade de quem sabe o que está em jogo. Permanecer não é apenas uma bênção para esta vida, é uma questão de sobrevivência espiritual. O ramo que não permanece, inevitavelmente seca. E o que seca, se perde. Jesus sabia disso. Por isso, insiste com tanto amor e firmeza. Permanecer em Cristo é mais do que estar em sua presença ocasionalmente. É viver nele. É construir raízes, criar dependência, se entregar à seiva da palavra, da oração, da obediência diária. É um chamado à constância, mesmo quando a emoção desaparece. É um convite à intimidade que supera a religiosidade, ao relacionamento que sustenta o ramo mesmo nas estações mais áridas. Permanecer é resistir ao cansaço, à distração, ao esfriamento que tanto ameaçam a fé. O apelo de Jesus também carrega uma promessa. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isso significa que o ramo não precisa forçar o fruto, apenas permanecer. Toda a força necessária para viver e produzir flui da videira. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo nos lembra que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A permanência é a ponte entre o início e o fim da obra divina em nós. Contudo, permanecer exige escolha. É uma decisão diária, por vezes custosa, mas sempre recompensadora. Permanecer significa dizer não a muitas outras vinhas, a muitas outras fontes que prometem vida, mas entregam morte. É um posicionamento de fé contra a lógica do mundo, contra o ritmo da superficialidade, contra a tentação do imediatismo. E é também um posicionamento de amor. Permanecer em Cristo porque não há outro lugar onde a alma encontre vida verdadeira. O apelo de Jesus ainda ecoa nos corações sensíveis. Ele não impõe, mas chama. Ele não força, mas convida. E sua voz é clara. Permaneça, mesmo que doa. Mesmo que pareça solitário. Mesmo que todos ao redor estejam se desligando. Porque o ramo que permanece não apenas viverá, ele frutificará, glorificará ao Pai e, no tempo certo, participará da colheita eterna. Permanecer é a resposta mais urgente que um ramo pode dar à videira verdadeira. Tem algo nessa mensagem que falou direto com sua caminhada de fé. Então escreva nos comentários. Sua vivência pode ser a resposta que outro coração está buscando. Compartilhe este vídeo com alguém especial e, se ainda não faz parte do canal, inscreva-se agora. Aqui, a palavra continua viva e cada novo conteúdo é feito pensando em quem valoriza a verdade como você.